11 a gente está começando o nosso grupo de Lei Geral de Proteção de Dados, que é um grupo de estudo, às 9h05 da manhã. Por objetivo de disciplina, ele termina às 10 horas. E eu gostaria da gente estar fazendo uma pauta um pouco dentro do que o Orozimbo sempre tem dito aí, que é um conteúdo que ele traz e ele coloca numa parte. E eu acho que eu queria estar chamando a atenção do Morelli, porque ontem no grupo do WhatsApp a gente discutiu aquela questão de invasão de credenciais, né? E aí ele podia iniciar, e aí na sequência o Orozimbo falava e a gente vai interagindo na medida que os dois vão estar externando esse conteúdo aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Está aberto o nosso grupo. Morelli. Dia 17 de novembro de 2022. Muito bem, esse é o cara. Essa questão da credencial, eu sei que você é um especialista nisso, eu acho que você podia dar um overview dessa questão, para que a gente fale por que as pessoas estão quebrando, né? Questão de senha fácil, é um problema. Antes de entrar propriamente no assunto credenciais, por experiência, quando você fala só em credencial diretamente, as pessoas chamam a atenção, mas aquilo não solidifica, não perdura. Então, eu vou inverter um pouquinho o processo, vamos contar um pouquinho do processo até chegar em credenciais para que a coisa fique mais, para que a gente entenda qual é a participação desse assunto num processo geral de proteção de dados. Existem duas palavras que eu reputo assim, que dá o início para a coisa, que é a resiliência, ou a cyber-resiliência, como se chama, e a maturidade das empresas. Então, veja, eu costumo dizer que a resiliência e maturidade são duas palavras que se interagem com muita propriedade. Por quê? É óbvio que quanto maior maturidade cibernética a empresa tiver, melhor será a resiliência dela. E o que é a resiliência? É a capacidade que a empresa tem de absorver e de enfrentar problemas de invasões cibernéticas. E aí, uma coisa que eu me bato muito é em que momento a gente deve se preocupar com determinadas coisas em cibersegurança. Então, outro dia eu estava falando com o Orozimbo também, existe uma cronologia para a gente avaliar tudo isso. Apesar de que as atitudes em cibersegurança, em segurança de informações, elas são basicamente, fazendo uma analogia aqui, como se você estivesse trocando o pneu com o carro andando, né? Existem determinadas situações que você tem que fazer em conjunto. Não dá para dizer, vou fazer primeiro isso, depois aquilo. Mas no frigir dos ovos, o que acontece? Qual é a preocupação do empresário? A gente tem que entender que cibersegurança e segurança de informação faz parte do processo do negócio da empresa. Ela participa dos negócios da empresa, qual seja. A empresa não pode, o empresário, ele não visa só lucro, ele não visa só crescimento da empresa, se ele não tomar cuidado de algumas coisas que podem impedir isso. E uma das coisas fundamentais nos dias de hoje que pode impedir o sucesso, a progressão de uma empresa, os seus resultados, é sem dúvida alguma a cibersegurança, é a parte de preocupação com invasões digitais, né? Hoje, a gente sabe lá que como é que se chama? Me foge o nome sempre, mas assim, a criminalidade mudou o foco, né? Hoje você não tem mais crimes físicos, né? Hoje houve um bandeamento para os crimes digitais, que são muito mais fáceis entre aspas, né? Muito menos possíveis de se localizar o infrator. Então, você veja que hoje um criminoso ele age ciberneticamente, ele cobra em criptomoedas e para você identificar quem é o criminoso é extremamente difícil. Ao passo que fisicamente, se os órgãos investigadores forem a fundo, eles descobrem quem cometeu o crime. Então, houve um bandeamento desses criminosos para essa área digital. E hoje, se a gente for avaliar, antigamente a gente pensava assim, né? A empresa vende produtos e tem uma área de tecnologia. Hoje não, hoje é diferente. Com os dados sendo o principal, o petróleo do momento, né? As empresas se modificaram, elas são empresas
com preparação tecnológica para vender produtos, quer dizer, inverter o processo. Então, hoje, toda empresa tem que ter uma maturidade, e isso eu estou falando de maneira geral, empresas de grande porte, médio porte, pequeno porte. Mas vamos lá, a gente estava falando em cronologia. Então, para o empresário, o que é importante? Ele tem que saber o seguinte, seja ele de médio, pequeno ou grande porte, ele tem que saber o seguinte, que é aquele dito, né, que a gente está acostumando a dizer aí, que está se tornando frequente, não é se a empresa será invadida, é quando ela será invadida. Então, todas as empresas estão nesse rol, todas as empresas podem ser invadidas. E aí eu trago para... Por que eu falo cronologia? Porque o empresário tem que estar atento para o seguinte, a primeira pergunta é fazer a ele o seguinte, é dizer a ele o seguinte, quanto tempo a sua empresa que foi obstruída ciberneticamente, ou seja, os seus sistemas pararam, quanto tempo o empresário consegue ficar com a empresa parada? Ou seja, quanto tempo ele fica sem vender, sem atuar no mercado, quanto tempo ele aguenta ficar, qual é o tamanho do prejuízo? E cada empresa vai quantificar. Por que eu faço essa pergunta? Porque a nossa preocupação é a seguinte, existe um ponto entre a invasão, antes da invasão e depois da invasão. É óbvio que se a empresa foi invadida, e é como eu disse naquele instante, que não é como ela, se ela será invadida, mas quando ela será invadida, quando ela é invadida, dependendo do estágio de maturidade dela, ela volta rapidamente os seus sistemas ou demora mais tempo. Então, existe uma preocupação em como lidar com isso, qual é a resiliência da empresa. E depois disso, o depois é como você formata as máquinas, como é que você limpa todo essa sujeira que entrou dentro da empresa e como é que você retorna. Então, você tem que cuidar lá com a fase dos backups, etc. Enfim, todo o processo para voltar ao seu sistema. Mas a grande preocupação é a seguinte, é não não deixar-se ser invadida. Essa é a grande preocupação. E aí é que eu deponho o grande peso do processo todo no processo de prevenção. E prevenção exige uma série de atenções que, assim, quando a gente vê no mercado, a gente vê ainda muita ortodoxia, né? Muita gente presa ainda a processos antigos, a situações que não envolvem atualizações. E aí, neste capítulo de prevenção, estão algumas ferramentas importantes. E por que eu costumo dividir isso? Porque, às vezes, e o Orozimbo, outro dia estávamos comentando isso, né, Orozimbo? A empresa, quando começa a falar em cyberproteção, em invasões, a primeira coisa que o camarada faz é sair comprando soluções, né? Compra uma tecnologia aqui, compra uma tecnologia. Quando ele vai ver que ele vai fazer análise mais profunda, ele percebe que ele comprou coisa que era desnecessária. E aí vai ter que voltar todo o processo. Não, o processo tem que ser estudado, tem que ser feito como faz o médico, uma anamnese na hora de analisar o paciente. Em cibersegurança, você também tem que fazer uma análise prévia de quais são os seus riscos, aonde estão os seus riscos, qual o grau, a prioridade, a dosimetria desses riscos. Para aí você estabelecer, sim, quais são as ferramentas que você precisa. E dentre estas ferramentas, existem ferramentas importantes em prevenção, que é, por exemplo, uma ferramenta de detecção de vulnerabilidades. Você tem que saber, a primeira coisa, na minha concepção, é saber quais são os seus riscos, então você ter um processo de análise de riscos e qual a dosimetria desses riscos. Tem riscos que são menos prioritários do que outros. Você tem que estabelecer quais são essas prioridades de riscos. A segunda coisa, você tem que detectar nesses riscos quais são os tipos de vulnerabilidades que fazem com que você tenha esses riscos. E a terceira coisa é adquirir ferramentas específicas, né? E os CISOs têm falado muito isso hoje. Não adianta também você ter 10 ferramentas com 10 controles diferentes. Esse é o grande problema hoje da tecnologia. Você não consegue dar atenção, principalmente as empresas que não têm grupos de análise de riscos, né, de análise de cibersegurança, que são aqueles,
as áreas de controle de acessos, você precisa ter essa área para fazer esse controle. E quanto mais eles estiverem integrados, esses controles, isso facilita a vida da área de controle. Mas o que eu estou querendo dizer é que, dentre estas ferramentas, uma se torna extremamente importante, e aí eu vou chegar no que o Pedro falou: credenciais. A gente fala muito em credenciais, eu faço reuniões quase que diariamente com empresas a respeito de credenciais. Felizmente, muitos empresários, muitos profissionais de TI, quando ouvem falar dos conceitos e como você cobre esses conceitos, como você mitiga esses conceitos, eles despertam para a coisa. Mas muitos também ouvem falar e dizem o seguinte: olha, eu vou esperar um pouquinho, eu tenho outras prioridades, depois eu vou ver isso. Mas não vamos esquecer, então, e agora falando mais propriamente de credenciais, que, segundo relatórios importantes, aí, um relatório importante que eu sempre acompanho, que é o relatório da Verizon, o Data Breach Investigation Report, ele, desde 2017 até hoje, ele traz anualmente percentual, um relatório muito completo, de 80, 90 páginas, muito completo, e ele traz o posicionamento percentual de invasões. E vejam, nesse relatório, desde 2017, o número não tem mudado. 82% de todas as invasões, se dão por conta de falhas humanas. Desses falhas humanas, não é equipamento, não é hardware, não é lá o processo do firewall, não é o processo do nada, é falha humana. E desses 82% destas falhas humanas, 50% delas estão ligadas diretamente a credenciais. E os outros 32% indiretamente a credenciais. Ou seja, se o percentual é tão alto, é porque o hacker percebeu que esse caminho é um caminho fácil para se conseguir. O estudo psicológico do comportamento das pessoas ajuda o hacker a conseguir aquilo que ele quer. E o que ele quer, na realidade, com credenciais? Credencial nada mais é do que a chave digital, né? Para abrir sistemas. Então, é assim, você reúne dados importantes, que a gente tem discutido muito aqui, dados críticos, dados pessoais, enfim, uma série de informações de pessoas, de documentos, e reúne numa coisa que nós chamamos banco de dados. E aí nós precisamos trancar isso aí, nós precisamos proteger isso. E nós protegemos esses bancos de dados com chaves, em sistemas, né? Os dados são separados segundo a sua função, e eles são separados em sistemas, e cada um desses sistemas é como se fossem casas que têm chaves para se entrar, chaves digitais. Esta chave digital nada mais é do que a credencial. Ela é composta de dois fatores, né? Um login e uma senha. Infelizmente, por tradição, e o hacker sabe disso, na grande maioria dos casos, o login é sempre e praticamente o e-mail da pessoa, a não ser algumas empresas específicas que usam códigos, né? Não usam o e-mail, usam algum código ou a inscrição do usuário dentro da empresa, enfim. Mas a chave digital ela é composta de duas coisas: o login e a senha. O login, muitas vezes, 50% da credencial o hacker conhece, que frequentemente é o e-mail do usuário. Mas aí é que está. O que ele precisa saber e o que ele quer saber, e ele coloca alguma coisa de investimento nisso, que não é tão caro, para eles são robôs que fazem esse trabalho para ele, é para descobrir a chave digital. Então, vamos fazer uma analogia aqui. O único jeito das pessoas entrarem no meu apartamento e saber o que eu tenho de bens aqui dentro, se estão guardados no meu quarto, ou se estão guardados na cozinha, na sala, em que gaveta tá, o único jeito da pessoa fazer isso dentro do meu apartamento é tendo a chave do meu apartamento. Aí ele consegue abrir e entrar. Se ele não tem a chave, o que ele vai fazer? Ele pode arrombar a porta, mas existem, como na tecnologia, existem outros meios, existem alarmes, assim, a tecnologia também tem outros meios mas se ele conseguir a minha chave, é muito mais fácil, né? Principalmente eu não estando em casa, ele pega a minha chave, abre o meu apartamento, entra. E se eu não tiver outras chaves fechando áreas, dependências dentro do meu apartamento, ele está livre para trabalhar lá dentro, para vasculhar o meu apartamento e tomar os meus bens. A mesma forma acontece no meio digital.
Se você não tiver chaves para cada local dentro do seu apartamento, você está vulnerável. Isso é o que acontece com empresas que guardam o seu tesouro, né, os seus dados, numa ferramenta na minha opinião, né, numa ferramenta que centraliza numa única credencial, numa única chave, o seu tesouro. Então, se essa chave for quebrada, se essa chave for conseguida, o ladrão abre e ele está dentro do banco de dados. Isso é o que acontece. Por isso que a gente fala hoje em dia de um processo chamado processo de segmentação, de microsegmentação. Qual seja, você guarda os seus dados em compartimentos, em cada um deles você cria uma chave muito forte, e aí sim você tem uma chave que abre esse sistema. Você pode ter isso aí. Então você tem uma chave principal e chaves dentro do seu compartimento. Isso no meio digital se chama senha, e a senha tem que ser extremamente forte. Vamos entender por que, rapidamente, vamos entender por que isso é tão importante. Um erro que as empresas, isso eu vejo demais, não hoje as grandes empresas, algumas sim, mas na grande maioria, médias e pequenas empresas, o que você vê é o seguinte: primeiro de tudo, o controle não está na mão da empresa, o controle está na mão do usuário. Quem cria a senha é o usuário, ele cria da cabeça dele. Então, como ele não tem muita capacidade de memorização, ele cria senhas muito fáceis, senhas lógicas, e acha que mudando alguma coisinha na senha, ele tem senhas fortes. Aí o que acontece? A empresa permite que ele crie a sua senha e ele coloca lá no sistema. Isso é um erro gravíssimo. A gente vê estatisticamente aí que várias empresas são invadidas por credenciais criadas pelo usuário. Então, a primeira coisa, o primeiro cuidado que a gente tem que tomar é não permitir que o usuário crie a senha. Essa responsabilidade da gestão de credenciais é da empresa, nunca do usuário. Primeiro aspecto é esse. Segundo aspecto, como ele cria da cabeça dele, ele cria senhas muito fracas, né? Senhas lógicas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma forma tecnológica, além de tirar do controle do usuário a Olha, criação. Pois não, pode falar. a gente pode te interromper no meio do caminho? Claro. Então eu levantei a mão aqui e já vou baixar. Mas quando você fala de que a empresa tem que criar a própria senha e mandar, a empresa pode definir políticas para que a senha não seja fácil. Hoje esse sistema é bem robusto, né? Que aí você vira e fala o seguinte: olha, a senha tem que ter 10 caracteres, tem que ter maiúsculo, minúsculo, caractere especial. Isso tudo é política. E você não pode ficar com ela por mais de 45 dias. E você não pode repetir as últimas 3 que você colocou. Ok. Então, é claro que isso são sistemas, os primeiros, né? Não estamos falando do sistema aplicativo, né? Porque às vezes a gente está falando de credencial e aí a gente cria uma credencial muito grande para o cara entrar na rede, mas a credencial do usuário no aplicativo, ela é igual para todo mundo e é lá que estão os dados, né? É lá que tem acesso aos dados. Então eu falo assim, olha, eu tenho acesso à rede de computadores, mas eu não tenho acesso ao aplicativo. Então eu posso até acessar o banco de dados, mas eu vou ver tabelas, eu não vou ver as coisas linkadas. Quando eu entro no aplicativo, é ele que traz para mim as coisas, os sistemas. E aí, às vezes a gente fica muito preocupado, e é justo que fique, porque uma vez que tem acesso ao ambiente de rede, você tem acesso às planilhas de Excel, Word e essas coisas. Mas na contrapartida, na hora que olha para dentro do aplicativo, as senhas normalmente são compartilhadas. Então, e os sistemas não estão preparados para fazer uma API para falar o seguinte: olha, a mesma senha que me conectou na rede me dá acesso ao aplicativo, porque é um legado, né? É uma senha de legado. Então, naturalmente, os sistemas de aplicação, seja ele TOTO, seja ele, às vezes, criado por alguma equipe aí local, né, que o cara tem próximo dele, nenhum deles, a preocupação nessa segunda camada, ela é tão importante, e deveria ser, quanto essa outra,
Então eles negligenciam a primeira e a segunda aí é muito mais, né? Até você, isso aqui vai virar a dica 11 da Indica. E eu vou lá falar o seguinte: meu amigo Morelli me deu a dica 11. Sim. Você falou algumas palavras aí extremamente importantes. Compartilhar, criar credencial. Por exemplo, se você falar para você, uma política da empresa for assim, você tem que criar uma credencial com 14 dígitos. 14 dígitos é uma credencial robusta, é uma senha robusta. 14 dígitos com maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais. Aí eu digo para você, então eu, o usuário, vou criar. Vou criar até maior de 14. Marco Antônio Morelli, coloquei meu nome, já tem um monte, coloco as iniciais maiúsculas. 2022, exclamação. É uma senha que está dentro da política da empresa? Ela atende o número de caracteres, ela atende maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Porém, é uma senha criada da minha cabeça e muito fácil. Previsível. Previsível, a gente sabe. E outra, se eu for criar outro, se eu tiver mais 10, 20 sistemas e tiver que criar outras senhas, de duas uma. Ou eu vou anotar num post-it, ou eu vou anotar numa planilha, que é o que frequentemente acontece, ou eu vou fazer o seguinte, vou mudar a minha credencial, então, porque de 45, eu estou usando os teus exemplos, tá, Pedro? Sim. De 45 em 45 dias eu tenho que mudar. Então, eu não vou colocar mais Marco Antônio Morelli 2022, exclamação. Eu vou colocar Marco Antônio Morelli, o aniversário da minha filha, e em vez de exclamação, vou colocar interrogação. A senha continua sendo fraca. Sabe por quê? Não leva pode falar, Ronaldinho. Não leva um minuto para o hacker descobrir. Com certeza. Por quê? Porque a gente costuma raciocinar com a nossa cabeça. O hacker não raciocina com essa mentalidade. Ele raciocina através de robôs. Ele coloca robô para trabalhar com ele. Milésimos de segundos ele leva para quebrar uma credencial dessa. Então, de novo, vou interromper. Olha só. Por que uma senha complexa é diferente de uma senha simples? Essa senha que você falou, se ela passar de 6 ou 7 caracteres, eu acho que o algoritmo, para fazer ela, teria que fazer testes acima de 3 mil, 10 mil, 1 milhão, e aí essa é a segunda condição. Normalmente você fala o seguinte: se a pessoa errar a senha por 2 vezes ou por 3 vezes, ela vai ter que conversar com o administrador para liberar ela. Ou senão, vai falar o seguinte: olha, se você errar por 3 vezes, eu vou te dar um timeout de 20 minutos para que você pense e veja o que é. Ou senão você tem que chamar um cara da TI. Então, a chance dela ser quebrada, ela se perde. Porque o que faz o algoritmo funcionar é a repetição. Então, o cara coloca lá uma repetição e ele repete 1 trilhão de vezes o teste de login até que ele acerte. É assim que aquele cara que criou o computador, ele ficava lá brincando com isso. E o que a gente está aqui falando é que isso, quando a gente limita as falhas, a gente quebra isso. Então, eu não estou contrapondo o que você está dizendo, não. Eu estou entendendo o que você está falando. Você está me provocando, isso é bom. Isso é não, bom. E é um negócio que, por exemplo, assim, eu acredito que se você tiver uma regra, e é assim que a Microsoft fez com o Office 365, você vai lá como administrador e fala: olha, você tem direito de errar 2 vezes. Se você errar a terceira vez, o banco faz isso. Se você errar a senha 3 vezes, você vai ter que ir lá na agência pedir para liberar a sua senha. Ou até Deixa eu fazer só um... Esse processo de errar a senha, a propósito, faz parte hoje de uma estratégia hacker. Você sabia? A coisa está tão sofisticada que autenticação por 2 fatores já era. Isso aí é fácil. E essa coisa de desde que você sabe como que você altera uma nova senha, tá? Se eu quero inserir uma senha nova, tá? Eu tenho que alguém tem que provocar
que seja pedido essa nova senha. Agora, eu entro em paralelo, né, na empresa, é o processo todo, que é difícil comentar agora, mas... Existem técnicas, não dá para falar tudo agora, não dá para falar tudo. Então, por exemplo, token enviado por SMS, hoje já é captado por hacker. Sim, sim. O hacker já capta com facilidade. Existem técnicas para isso. Então, eu entro numa empresa, por exemplo, eu coloco um login, um admin, alguma coisa lá, tá? E é a senha, a propósito. Porque depois, até pela URL, eu pego o URL, tá? Que é aquela URL que foi enviada, né? De pedido de senha, e por aquela URL eu executo alguns programas hackers aqui que eu tenho acesso a como que eu insiro. E de forma que esse pedido de nova senha venha para mim. Aí, meu caro, eu sei, o login e a senha eu que coloquei. Eu coloco uma senha fortíssima, pronto, eu tenho o domínio, eu entrei. Sim, olha só. O que vocês estão dizendo é justo, mas se a gente fosse falar de um ataque hacker, que é um ataque de robô, isso que a gente está falando não é a realidade. A realidade a recorrência multiplicada em escala para poder achar a senha. Esse protocolo que vocês estão dizendo é quase que aquele negócio do Missão Impossível. É o cara que falou o seguinte: não, eu vou achar a senha do Dante. Eu vou lá no lixo do Dante, eu vou me simular de faxineira e vou dentro do computador da casa do Dante. Então, é uma estratégia de guerra muito diferente do ataque de hacker, que é um ataque digital. Isso que você virar e falar o seguinte: olha, eu vou mirar o Dante, ou eu vou mirar o Marcelo de Pascal ali, porque eu quero achar a senha dele. Eu quero saber o que... Aí, se alguém mirar em você, é igual aquela questão com pena das meninas aí. Se uma menina resolver pegar um cidadão, a chance dele não estar abatido é pequena. As meninas já são diferentes. Então, o ataque é uma condição muito específica quando você fala desse jeito. E é bom a gente discutir isso, quem torna rico. Mas quando a gente fala de ataque digital, que acontece igual acontece o ransomware, não tem nem contato, não tem nem alguém que vira e fala o seguinte: olha, eu achei o Messa, igual ele quer falar, achei o Messa e vou pegar ele. Não tem isso, entendeu? Fala aí, Messa. Pedro, desculpa um pouquinho, Messa, aguenta aí. Pedro, todo ataque, por mais perigoso, por mais robusto que ele seja, não só o estrago que ele vai fazer durante e depois, mas ele começa com um processo simples. É um processo muito simples, é uma coisinha básica, é uma coisa banal, só que depois ele escala. Todo ataque, ele escala. Ele já não começa robusto. Entendeu? Esse que é o detalhe, muito interessante, que as pessoas ficam, algumas empresas ficam esperando aquele tsunami. Ele começa com vento de 15 nós. Né? Não, é bastante isso. Uma vez eu estava conversando, você vai ter que aguardar aí. Uma vez eu estava conversando com um cara que estava falando sobre roubo de carro. Se o cara vai olhar para o roubo de carro, eu escutei isso de um comandante militar, isso na associação comercial. Ele falou o seguinte: olha, ele olha, ele pode roubar qualquer um dos carros que está lá na rua, qualquer um. Ele vai procurar o mais fácil. Então, se a pessoa tem uma senha complexa acima de 6 dígitos, se ela tem um negócio de 2 fatores, se ela tem um token, é como se você fosse falando o seguinte: olha, o carro está fechado, o carro está fechado com os vidros fechados, o carro tem uma trava, o carro tem lá um sinal de alarme, e aí tem um do lado que não tem, visualmente o cara faz. Agora, quando o hacker está fazendo um ataque digital em massa, ele nem olha isso. O que varre, às vezes, é o usuário que teclou um enter e deixou entrar. Não precisou nem dele invadir. O usuário teclou um enter. Então, a gente precisa de entender, porque senão a gente não chega num lugar... Sabe aquele negócio que o ótimo não existe nunca? E a gente precisa de buscar, às vezes, só o bom. Mas a gente precisa de discutir o ótimo.
Mas a nossa mira pode ser uma meta de estar no bom. Pensa. Então, é assim. Tudo que você falou, Pedro, tem sentido, tá? Dentro de uma maturidade. Então, a gente que lida no dia a dia aí na verdade das credenciais, tem algumas coisas que você não consegue coibir. A tua vontade de compartilhar sua credencial comigo é uma delas, independente do tamanho dela, tá? Então, compartilhamento de credencial, a partir do momento que você conhece a sua senha e você quer compartilhar, e aí eu estou falando não você, pessoa física, tá? Mas você, pessoa jurídica. Se você quiser compartilhar, você vai compartilhar. O segundo ponto a gente lida com pessoas, eu vou falar um negócio meio pesado, mas tem pessoas dentro de corporações que são bandidos, que vendem credenciais para praticar fraude. Então, esse é um outro ponto que, independente da fortaleza, o cara vai alegar que ele foi um hacker, roubou a senha. Como é que você prova? Então, o trabalho de provar não é fácil, tá? Então, isso é uma outra coisa que eu venho, não é da minha cabeça, tá? E não só do meu trabalho, mas eu estou terminando a minha pós-graduação aí de cibersegurança. Na verdade, já acabei, estou na conclusão só do trabalho de entrega do final. Historicamente, 70% das invasões em empresas são insiders. São pessoas que trabalhavam dentro da empresa, numa área de infraestrutura, que tem senhas para atacar um ambiente e criptografar os dados. Por uma revolta, por um descontentamento com uma empresa e tudo mais. Então, existe sim, as políticas de empresa, das senhas têm que ser implementadas, mas eu vou falar por mim. Você, não tendo um single sign-on, ou tendo um single sign-on, mas não tendo, você criar 10 senhas fortes, diferentes e únicas da sua cabeça é difícil. Você vai colocar o corpo da senha, tem que ser alguma coisa que você lembre, porque senão você esquece. A exemplo, em 2019, 2020, eu fiquei fora do mercado e fui procurar emprego. Só em sites de emprego, me cadastrei em mais de 50. Imagina guardar 50 senhas diferentes, fortes e únicas, não usando algum tipo de mecanismo. Seja cadastrar numa planilha, seja salvar num lugar muito frágil, que é a extensão de um navegador, que se invadido, o cara vai pegar todas as suas senhas. Então, assim, gestão de senhas é uma coisa importante, entendeu? Principalmente para o mundo corporativo, ok? Esse é o meu ponto de vista. Eu queria acrescentar uma coisa no que o Pedro falou. O mercado não é de agora que cuida de senhas. Todos esses artifícios, todas essas artimanhas, essas coisas que são utilizadas, duplo fator, etc., são todos extremamente importantes. Porém, a gente continua vendo que a estatística continua sendo de 82% das invasões relativas a falhas humanas e a credenciais. O que a gente tem que avaliar é o seguinte, e um outro detalhe, não sei enfim, eu vou dizer, infelizmente, todas as atitudes, a grande maioria das atitudes que se criam são voltadas para a comodidade do usuário, quando na realidade a gente tinha que estar preocupado com a segurança. Segurança é uma coisa diametralmente oposta à comodidade. Ou você tem segurança, ou você tem comodidade. A empresa delegar ao usuário que cria suas senhas é muito cômodo para a empresa, porém é muito arriscado. O que eu estou querendo dizer é que você tem que ir na essência do problema, no conceito. Qual é o conceito? A falha humana existe? Existe. Um phishing, por exemplo. O que o hacker usa no phishing? Ele usa a parte psicológica, coloca uma coisa que interessa ao usuário, o usuário vai lá e dá a senha dele, a senha legal, inclusive. O hacker não precisa nem quebrar a senha. Ele digita lá no phishing login e senha. Então, ele está entregando a senha. Então, por isso que eu digo, o controle não pode estar na mão do usuário. O controle das credenciais tem que estar na mão da empresa. Outro aspecto, o Messa falou uma coisa muito importante. Se você, usuário, tem a senha, por mais difícil que ela seja, por mais forte que ela seja,
Se o usuário conhecer a senha, corre-se o risco dele compartilhar a senha. E aí nós vamos para a fraude. Então, o conceito qual que é? O conceito é fazer com que o usuário tenha praticidade no uso das credenciais sem que ele as conheça. Porque se ele não conhecer a credencial, ele não tem como passar essa credencial. Então, não é simplesmente ter uma credencial forte, precisa saber quem é que está fazendo a gestão dessa credencial. Outro aspecto. Eu estou indo tudo em cima do que o Pedro falou. Credenciais únicas para várias pessoas. Isso é um erro grave. Isso você não pode ter. Você tem que ter você tem que ter compartimentos isolados. Então, cada área do seu banco de dados, dos seus sistemas, tem que ter uma senha completamente diferente uma da outra e muito forte. Você tem que criar obstáculos para o hacker. E aí, uma coisa eu concordo. E existe segurança 100%? É claro que não existe. Mas você tem que dificultar o máximo. Se você puder dificultar 99,9% uma invasão, você tem que tentar esses recursos. Então, os conceitos que nós entendemos que são importantes, primeiro, é tirar o controle da gestão de credenciais da mão do usuário. O controle tem que estar na empresa. O Pedro falou em política de credenciais dentro da empresa. Quem define a política é a empresa, não são os usuários. Então, a empresa define, a empresa cria as credenciais e a empresa distribui as credenciais individuais para os usuários. Agora, a forma rápida e cômoda como ela vai fazer isso cabe à tecnologia resolver. E a tecnologia resolve. Existem tecnologias de distribuição de credenciais descentralizada, individuais, inclusive não trabalhando com banco de dados, trabalhando com arquivos criptografados individualizados. O que acontece numa invasão? Deixa eu dar uma dica aqui e o Dante pode me ajudar, inclusive. Quando uma empresa é invadida, a primeira coisa que a empresa faz é desligar os sistemas para tentar isolar o que ainda não foi invadido. Vejam, isolar. Por que eu não faço esse isolamento antes do ataque, não depois do ataque, não depois da invasão? Por que eu não faço isso antes? Bom, Morelli, como é que você faz esse isolamento de áreas antes da invasão? É simples. É só criar chaves muito fortes, individuais, complexas, diferentes uma da outra, uma para cada sistema, você isolou sistemas. Se o hacker quebrar uma credencial, vamos dizer que seja possível que por um processo, uma falha humana, ele quebrou uma credencial. Todas as outras são diferentes e fortes. Ele vai ter que ter o mesmo trabalho para quebrar as outras. Você dificultou a vida do hacker? É lógico que sim. Então, uma falha que a gente vê muito é o seguinte, é permitir que o usuário conheça a credencial. O usuário, existem tecnologias que fazem com que isso aconteça? Existe. O usuário usa tranquilamente, rapidamente a credencial dele, sem que ele as conheça. Não tem como ele fazer uma fraude, ninguém dá aquilo que não tem. Se eu não conheço a minha credencial, como é que eu vou fazer uma fraude com ela? Não tenho como fazer. Se eu não posso ver, não posso conhecer, não posso copiar essa credencial para passar para a área de aplicação, como é que eu faço fraude? Não tem como. Então é assim, o que eu estou... E para encerrar o assunto, né, hoje, e dar a palavra para o Orozinho fazer a complementação dele também, é de que a gente tem que agir com a cabeça do hacker. Se ele está querendo uma credencial, se ele está querendo abrir credenciais para colher dados, entrar nos sistemas e colher dados, o que eu tenho que fazer? O processo inverso. Eu tenho que fazer com que ele tenha dificuldade para acessar esses sistemas com chaves fortes e que elas não estejam na mão do usuário, estejam sob controle da empresa. Porque a empresa vai evitar de fazer o seguinte. Vejam bem, às vezes acontece o seguinte, o usuário diz assim, a minha credencial vazou, mas não fui eu. Como é que você prova que não foi você? Se você faz uma distribuição de one-to-one, por exemplo, de 1 para 1, se a empresa tem um sistema que ela cria uma credencial forte e manda para aquele usuário e somente ele tem aquela credencial, se essa credencial vazar, quem é que foi que vazou? Ele. E isso você faz através de log dentro da ferramenta. Você loga as ações do usuário dentro da empresa. Então, basicamente é isso.
O controle tem que estar com a empresa, a credencial tem que ser muito forte, não criada da cabeça do usuário, mas sim de uma ferramenta adequada que faça isso, que crie credenciais muito fortes, que faça essa distribuição descentralizada e que não dê ao usuário a possibilidade de conhecer a credencial. Nós entendemos por que eu estou falando isso? Porque a gente já tem visto em empresas de grande porte usarem esse sistema. Feito isso, depois é um assunto que a gente pode falar outras vezes, mais aprofundadamente, mas eu vou passar um pouquinho a palavra para o Orozimbo para que ele dê uma complementada num trabalho que nós iniciamos e que nós estamos desenvolvendo e que vai ser muito rico para a gente também. É isso, gente. Em outras reuniões, se quiserem discutir um pouco mais a respeito disso, a gente está à disposição. Orozimbo. Quando a gente começa a falar de cibersegurança, né, não é nem falar sobre cibersegurança, né? Você tem que fatiar isso, né? E qual etapa, né? Qual pedacinho você vai falar de cibersegurança? E cada pedacinho desse a gente faz meia dúzia de live aqui e não esgota o assunto. Né? Na cronologia eu falei que credenciais está lá no comecinho, Orozimbo, lá no processo preventivo, porque é o seguinte, se eu tivesse processo muito forte, a possibilidade de ter uma invasão é menor. E aí as dores de cabeça que vêm depois da invasão, elas estão mitigadas. Por isso que eu digo que a fase de prevenção ela é extremamente importante. Não só com ferramentas de proteção de credenciais, mas com ferramentas de avaliação de risco, detecção de vulnerabilidades e algumas outras que fazem parte desses pilares de cibersegurança. O próprio desenvolvimento de um software, né? Se o cara não seguir um framework seguro, ele já começa errado, né? Exatamente. Antes de falar alguma coisa, eu só vou pedir o seguinte: qualquer sistema, qualquer aplicação, qualquer cadastro que vocês tenham feito, se vocês não trocarem as senhas de vocês nos últimos 6 meses, eu recomendo fortemente que troquem, porque com certeza absoluta essa senha está exposta. E se você usou a mesma senha para outros aplicativos, né, a gente usa, não vou me deletar aqui, mas o hacker ele vai utilizar de recursos, né, fala, bom, Morelli usou as iniciais, o nome dele, mais o ano, papapá, então ele vai fazer, vai utilizar essa mesma senha, ou vai fazer pequenas abreviações, alterações para outros aplicativos. E isso, quando você coloca dentro de um algoritmo, né, o bot faz. Porque, Morelli, uma coisa interessante, né, o Pedro que comentou, que você também, o bot, ele trabalha o quê? Com algoritmo. Né? Ele é burrinho. Né? Ele usa de inteligência artificial, tal, mas ele trabalha dentro de uma caixinha. Né? Ele vai se aprendendo, tal, mas os parâmetros dele estão bem qualificados e bem definidos, né, para detectar determinadas alterações, determinadas manobras que você faz dentro da sua política de senhas, etc. Enfim, o que ele quer descobrir. Para que o bot ele foi concebido? Para fazer o quê? Dentro disso, ele constrói algumas perguntas, né, e na busca de respostas. Depois que ele obtém esses dados, aí entra, né, recursos bem mais sofisticados, perigosos, que estão disponíveis hoje nas mãos dos hackers, e esses recursos eles estão continuamente sendo evoluídos, sendo atualizados, muito mais rápido do que as ferramentas de mercado. O que as empresas sempre têm que entender é exatamente isso. Porque o hacker ele trabalha, né, sem regras, né? Ele trabalha focado naquilo, é um especialista, né? Tem verdadeiros geninhos aí, que realmente o pessoal é molecada de... Eu conheço alguns de 17, 18 anos, os caras são gênios, os caras fazem milagres, coisa assim. Orozimbo, Fala. só um parênteses rapidão, desculpa até te atrapalhar, eu coloquei aí no
no nosso chat um site para quem quer verificar se a sua senha foi vazada, tá bom? Aham. Ok. Então, o mercado nem sempre está dando resposta, né? São duas situações que eu vejo. O mercado nem sempre está dando resposta em relação às ferramentas que ele tá disponibilizando. Tá? Muitas vezes, ou boa parte delas, os Red Team e os Blue Teams estão trabalhando com ferramentas desatualizadas, ou não com tanta sofisticação quanto a que os hackers já estão trabalhando. Né? A outra coisa é a política que as empresas têm, a política que as empresas estão utilizando, né, nesses grupos. De forma que ela está... Porque se ela preocupa muito com senha, é igual assim, eu falo, olha, aquele Gol que eu tinha, tá? Eu não tinha aquele carro Gol que eu tinha, ficava lá na rua, tal. Opa, roubaram, deu problema. Agora eu comprei um carro melhor, comprei uma Lamborghini agora. Você vai deixar na rua de novo? Não, você vai colocar dentro de casa, numa garagem sofisticada, eletrônica, tal. Essa analogia, um pouco pobre, mas é exatamente isso. Né? Agora, alguém vai tentar roubar essa Lamborghini? Vai. Se você... Aí entram os processos que você tem que colocar para ele chegar até onde ele quer. E, normalmente, as empresas não faz isso. Né? Não faz isso por... Olha, os motivos são a cultura de privacidade. A cultura de privacidade que a gente fala muito em LGPD começa lá de cima. Né? Aí a gente, falando em LGPD, aí vai a responsabilidade que o pessoal que faz projetos de LGPD tem quando ele vai tratar de TI em médias grandes empresas. O tanto é fundamental. Né? As outras empresas jurídicas, de processos, etc., é importante? É importante. Né? Mas quando você trata com a base de dados, tá? Que essa base de dados, se for vazada, se ela for comprometida, a empresa pode parar, pode até, enfim, se sofrer algum dano financeiro ou de reputação, o TI dele é a alma dele. Né? Ele perdeu aquilo ali, ele perdeu tudo. Né? Os contratos podem ser queimados, enfim, os dados que estão lá na ponta de vendas, lá, ele perdeu o HD, perdeu lá, é recuperado. Mas quando ele trata a base de dados fundamental dele, né? Isso aí, pessoal, não tem recurso. Não. Hoje tem sistemas, tem isso que o Morelli havia comentado, né? de proteger os arquivos, proteger os ativos digital dele via credenciais, né? E é aquela situação. Uma coisa é você criar recursos, né, para que isso não seja encontrado. A outra coisa é você não permitir que alguém chegue até você. Porque já vi alguns casos de empresa que criou toda uma sofisticação, né, de credenciais, etc., mas foi facilmente vazada. Tá? A gente chegou lá e viu que não tinha... para entrar nesse grupo, nesse ambiente de sofisticação que ele criou, foi fácil. Principalmente quando você está dizendo isso, criou-se lá um sistema muito poderoso de credenciais muito fortes e tal, e o usuário conhece a credencial. Acabou. Se ele passar para alguém essa credencial, ele está entregando a credencial, ele está compartilhando a credencial. Eu faço aqui um desafio. Eu tenho muitas credenciais, muitas. Eu vou dar uma só, para tentarem abrir todas as minhas outras credenciais. O meu e-mail é morelli@zaun.com.br. A minha credencial foi criada por um aplicativo, certo? Por uma ferramenta. Ele tem 35 caracteres randômicos. Eu não conheço a minha credencial. Ou seja, se eu receber um phishing,
Se eu receber um phishing que me peça a minha credencial, eu não tenho como cair nesse phishing porque eu não sei a minha credencial. Agora, a minha ferramenta permite que eu clique num botão e essa credencial seja transferida automaticamente para o site. Por exemplo, um site malicioso. A minha ferramenta ela identifica que o site é malicioso, ela não transfere. Ela só transfere a credencial se ela identificar que o site é verdadeiro. Como é que eu faço? Como é que eu caio no phishing? Tem jeito de eu cair no phishing? Não fui eu que criei a credencial. Eu não coloquei Marco Antônio Morelli Rei 2022, exclamação. Eu nem sei qual é a minha credencial. Eu só sei que ela tem 35 dígitos, maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e números. Eu não conheço a credencial. Não tenho como fazer fraude, não tenho como cair em phishing. Eu faço um desafio aí para quem tiver ferramentas de localização, pode buscar no meu Facebook, no meu Instagram, o que vocês quiserem, e tentar quebrar uma credencial minha. É um desafio que eu faço. Podem tentar. A gente entra pela porta da frente, mas quando a gente quer, a gente entra pela porta de trás. Sim. Né? Então, quando você entra você entra pela porta da frente, você usa através de phishing, através de algum meio, através de algum recurso que o usuário disponibilizou. Né? A outra forma é você descobrir as vulnerabilidades que os sistemas que a empresa está utilizando, um Office, por exemplo, ele tem uma determinada vulnerabilidade lá que ele não atualizou, e você aproveita essa vulnerabilidade para entrar. Aí você entra sem o usuário ficar sabendo. Das duas formas, ele não vai estar sabendo, só que uma ele autorizou, a outra ele não corrigiu. Por isso que eu digo, Orozimbo, que cibersegurança é um conjunto de ações. Você não pode ter, por exemplo, só uma ferramenta de proteção de credenciais e achar que você está protegido. Não, você tem que saber onde é que estão as suas vulnerabilidades, qual é a categorização e dosimetria dos teus riscos. Tudo isso faz parte de maturidade na empresa. Você tem que saber. Morelli, tem uma coisa, quando eu não consigo que o cara me dê o dado que eu quero, tá? Eu tenho a disponibilidade, tá? Eu tenho o recurso de usar força bruta, que são aqueles 20, o que são os 18%, né? Fora dos 82% que as pessoas normalmente, né? Dão de alguma forma, né? Via phishing e tal, utilizando de recursos de engenharia social, que não é só phishing, existem outros meios, né? Mas esses 18% é força bruta. Né? Mas aí entra num outro aspecto que a gente já comentou numa live especial há muito tempo atrás, que é o reconhecimento. Né? Se eu quero a sua empresa, eu não quero qualquer empresa. Né? Eu coloco um botzinho lá para verificar vulnerabilidades, verificar uma série de fatores de entrada que me permite entrar dentro da sua empresa. Sim. Né? É o reconhecimento. Né? Eu vou usar vários recursos, né? Vários sistemas de reconhecimento. A hora que eu pego um deles, que para mim é válido, pronto, ali é a pedra fundamental de acesso à sua empresa. Aí, meu amigo, aí a gente vai entrar mesmo, não tem jeito. 58, Dante, estamos quase que terminando, porque se a gente continuar aqui, a gente fala a tarde inteira, meu jovem. Sim, sim. Não para. A gente seguindo aquele compromisso de encerramento até às 10 horas, né, para que a gente se programe para as outras atividades do dia, é importante a gente respeitar. Então, eu vou pedir a vocês aí a permissão de postagem, né, desse vídeo, mais posteriormente, amanhã. E aí eu queria saber... Por favor, tenha a minha autorização, tenha a minha autorização. Então, Dante, eu só queria fazer uma pequena observação. Tem a minha autorização. A gente tem colegas aqui da área de jurídico e muitas vezes o que o Morelli falou, o que o Pedro, tenha ficado alguma dúvida.
né, em relação a todo esse trâmite todo técnico, muitas coisas técnicas, embora a gente evita usar coisa técnica, Sim. tá? Mas se ficou alguma dúvida, por favor, na próxima... Completamente à disposição para a gente fica à conversar. disposição para desenhar como é que a coisa realmente funciona, porque a gente, eu me cuido muito para não ir muito a fundo, né? Não falar algumas coisas técnicas ou explicar conceitualmente alguma coisa muito técnica, porque a gente, os nossos colegas não vão entender. Tudo Inclusive, bem? se for alguma dúvida pontual que é muito importante, quiser usar a comunicação privada, fiquem à vontade. Sim, claro. Eu estou à vontade para. E no próprio grupo, né, Morelli? Sim, Coloca no lá, próprio olha, na grupo. live Sim, passada não sim, entendi isso. sim, Morelli, sim, me explica isso. sim. O Morelli ele vai explicar para um e vai explicar para todo mundo. Sim. Né? É um prazer. Aqui a gente passar o conhecimento é o objetivo do grupo. É Ok, não Neto, deixar obrigado. dúvidas, né? É não deixar dúvidas. É isso aí. Então, gente, eu vou vou parar a gravação e agradeço a presença de todos. Em breve esse vídeo vai estar postado no YouTube para que todos tenham acesso. Ok? Desejo um excelente final de semana para todos, com bastante conhecimento e bastante saúde para todos. Muito obrigado. Igualmente, um abraço a todos. Obrigado.